Olá pessoal, senhoras e senhores, cerimonialize-se. Obrigado você que deu play nesse vídeo. Mais uma vez estamos aqui para trazer conteúdo relevante, trazer informações importantes para você, que é também fascinado, assim como nós, pelo universo dos eventos. Estamos hoje aqui para falar de cerimonial social e cerimonial público. Eu trouxe dois convidados muito especiais e vou apresentá-los agora a vocês. Aproveitando para dizer e pedir para vocês que mandem suas sugestões, compartilhe esse vídeo com todas aquelas pessoas que vocês acham que seja interessante e nos ajude a crescer para que a gente possa continuar sempre aqui junto com vocês. Isso aqui é nosso. Eu trouxe aqui hoje uma convidada muito especial, Maísa Fonseca. Ela atua em eventos desde 2003, com formação pelo IFPA, atua na região metropolitana de Belém e em algumas outras cidades do estado do Pará. É especialista em casamentos, entretanto, atua em todos os tipos de eventos. Prima pelo atendimento personalizado, em busca de realizar o sonho de cada cliente com competência e profissionalismo. Ela é administradora, técnica em eventos e microempresária. É a mãe do José Miguel e de pets também, dois gatinhos, não é isso? Ela é espontânea e comunicativa. Com vocês, Maísa Fonseca. Olá, gente, tudo bom? Obrigada, Neude, primeiramente pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e a gente poder contribuir com o Cerimonialize-se. Eu acho que é uma grande porta para trazer para as pessoas mais informações a respeito do cerimonial e de eventos de uma forma geral. Comigo também, não menos especial, eu tenho aqui Jorge Costa. Jorge atua há 34 anos como cerimonialista e mestre de cerimônia nos setores social, empresarial, público, religioso e etc. É acadêmico de relações públicas. Ele é membro do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, do qual também é coordenador na região norte. Ele é fundador da Confraria Cerimonialista Brasil, da Confraria Cerimonialista Pará e ainda de outros dois estados como Minas Gerais e Roraima. Ele é palestrante, consultor, ministrante de cursos, oficinas, treinamentos e workshops da área de eventos. Ele é autor do livro Mestre de Cerimônias, a arte de conduzir eventos com maestria. Com vocês, Jorge Costa. Olá, tudo bem? Obrigado, Neuder, pela oportunidade, não só de hoje estar aqui, mas também compartilhando com essa pessoa maravilhosa, Maísa, que também representa muito bem nossa atividade de cerimonialista. Obrigado pela oportunidade e fico feliz por fazer parte desse novo sucesso na sua carreira. Muito obrigado. Pronto, é isso. Sejam bem-vindos. Nós viemos aqui hoje para conversar, sobre cerimonial social, cerimonial público, basicamente. Óbvio que vamos falar de tudo que envolve os eventos, Fiquem à vontade para isso. E eu queria começar fazendo vamos fazer essa distinção. O que seria o cerimonial social? A Maísa pode nos trazer as informações. E o que seria o cerimonial público, Quais são as diferenças? Tem algo em comum? O que é cada assunto desse? Maísa, cerimonial social. Então, o cerimonial social é o que rege os eventos de forma mais particular. Casamentos, 15 anos, aniversários, missas envolvendo ação de graças para vários tipos de idades ou de graduações, tudo que a pessoa quiser comemorar de forma particular, Empresas também podem fazer eventos sociais, como confraternizações, envolvendo o seu público, o que mais agrega pessoas, envolve todas as populações de determinadas empresas, da família, para unir essas pessoas. Eu acredito que a diferença entre o cerimonial social e o público é que o cerimonial social não tem tantas formalidades quanto o cerimonial público. O cerimonial público tem um protocolo mais rígido, mais cheio de regras, E o cerimonial social, ele já traz um pouco mais de leveza, apesar de também termos o nosso protocolo. Isso, é isso que eu ia Temos falar, o protocolo. O protocolo, ele existe, na verdade... Ele existe, ele é protocolo, É protocolo, mas ele não é tão formal quanto o cerimonial público. Na minha visão, a gente tem essa diferença. O cerimonial social, a gente consegue adaptar alguns itens do protocolo e ele consegue se organizar de acordo com o evento daquele cliente, Então, o cerimonial público, a gente precisa seguir uma linha
E nem sempre a gente consegue adaptar tão bem quanto o cliente gostaria. Mas a gente tenta ao máximo possível, o Jorge pode explicar melhor para vocês. Acho que uma outra questão do evento social é o fato da gente ter a possibilidade de ter uma proximidade maior com o cliente, entender melhor o perfil dele, né? Porque a gente vai ter uma coisa mais particular, um estilo pessoal, e vai ser personalizado esse evento de acordo com a necessidade do cliente. Certo. Isso Cerimonial mesmo. público. Só enfatizando o que a Maísa acabou de falar, isso de fato, o cerimonial público ele é mais envolvente pela questão do decreto 70.274, né, que é o que rege o cerimonial público no Brasil. E aí vem das suas precedências, dos seus protocolos essenciais, de suas normativas que tem que ser feito, né? Lógico que nem todas as autoridades entendem dessa forma, e aí sempre vem aquela velha frase: licença, mas eu vou quebrar o protocolo. Que para nós isso aí é terrível, mas acontece, faz parte do sistema e vamos nos adequando da melhor forma. A gente falou aí que a Maísa falou, né, enfatizou que por ser um evento particular, né, o evento social, né, é um evento mais centrado ali nas vontades de uma determinada pessoa, né, para os convidados dela também, então acaba que a gente consegue adaptar, né, adaptar algumas situações, mas o papel do cerimonial, né, enquanto gestor daquele evento, enquanto assessor daquela pessoa, cabe a questão do bom senso, né, de manter uma ordem, de manter um bom senso e também de aplicar de uma forma ou de outra a questão do protocolo, né? Por exemplo, um casamento militar. E eu lembro que eu fui mestre de cerimônias num casamento eles programaram para fazer o teto de aço, né? Que é um dos assuntos também que a gente pode depois trazer aqui especificamente para falar, né? Essa questão do casamento militar, eventos militares no modo geral. E aí o teto de aço, ele até onde eu entendo, ele tem uma pessoa ali que pode passar, não é qualquer pessoa que pode utilizar, né, daquele ritual, né, daquela coisa. Normalmente a pessoa de maior patente. Exatamente. Dentro dos presentes é o que comanda. E ele sendo noivo, ele dá essa... Como é que a gente diz? Ele dá essa... O comando. Não, ele dá essa... Ele também... A esposa dele passa a ter essa... Notoriedade. Essa notoriedade e essa honra, né? De passar... Isso. Desculpa, eu não lembrei. Então, e aí acabou que virou bagunça. E depois, praticamente todo mundo, os padrinhos passaram por debaixo do teto de aço, entendeu? Então, assim, bacana, o evento é teu, tu pode fazer o que tu queres, beleza, mas tem a questão do bom senso. Um certo limite. Né? Tem que ter um limite. Isso. E aí eu penso que o cerimonial é exatamente, né, esse dosador ali de... Sim. Né? Tu pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas... O nosso protocolo, ele é um pouco mais flexível, como eu estava falando ainda há pouco. Mas a gente precisa trazer para o cliente, de uma forma geral, para os convidados, a ordem. A nossa função é botar ordem, organizar. Às vezes a gente é até taxado de chato em algumas situações, porque a gente precisa colocar a ordem. Mas essa questão de protocolos pré-determinados, como no exemplo que você deu, a gente realmente precisa seguir. E isso cabe a nós orientar o cliente e explicar. Você precisa seguir o protocolo até esse ponto. Ah, mas eu quero que todos passem por baixo do teto de aço. Bom, esse não é o correto. Você quer optar pelo correto ou você quer que as pessoas cheguem a falar, não tô nem aí porque as pessoas vão falar. Enfim, e aí a gente vai adaptando e lapidando a ideia do cliente de acordo com o que a gente tenta não extrapolar o protocolo. Tudo existe limite. Tudo existe bom senso, como você falou. Então, a gente precisa trazer o nosso conhecimento, a nossa experiência também de eventos e explicar para o cliente até onde ele pode ir com essas inovações. E aí, a gente tenta organizar para que ele não fique taxado depois como palhaço ou como aquela pessoa que está criando uma coisa dentro de um protocolo que já existe, né? A gente tenta sempre lapidar, até para que o cliente não fique chateado, porque é uma vontade, mas a gente tenta trazer para a realidade, dizer, olha, isso aqui a gente pode ir com calma, né?
Vamos pensar numa Deixar- melhor forma de fazer. É verdade. E o que é impressionante, Neuda e Marisa, que vocês falaram dois pontos aqui maravilhosos que envolvem não só a questão do cerimonial social do público, mas no geral. Sabemos que uma das grandes bases do cerimonial é, por alguns cerimonialistas que a gente pode se referir como os mais experientes, dizem que o cerimonial é ordem. Já outros consideram o cerimonial como bom senso. Sempre é bom nós termos os dois lados. Essa questão do teto de aço, como você anteriormente citou, usa-se o bom senso. Aí a Marisa já citou a ordem. Por quê? Porque o cerimonial militar, hoje, ele é um dos mais rigorosos protocolarmente. Então, não é a questão, eu vou fazer... E aí deixa sempre o cerimonialista naquela saia meio... Não, eu quero porque eu estou pagando, porque isso... Não é bem assim, como Maísa citou muito bem, né? Essa questão do teto, ainda tem aquele fator que alguns clientes não têm o conhecimento, que diz, mas o meu casamento é o casamento militar. Não é bem um casamento militar, é o casamento de um militar. Exatamente, né? era isso que eu ia falar, porque apesar de o militar ter essa honra, né, mas ele não está no ambiente dele lá militar, ele está levando isso para outro ambiente, né, e aí ali naquele ambiente ele precisa cumprir, adaptar e cumprir. Como a Maísa falou, muito bem falado, o cerimonialista ele tem que ir com cautela, com calma, para não ficar uma situação desembaraçosa, não tanto para o cerimonialista quanto para o cliente. Isso. Mas sempre a gente consegue. É uma questão de equilíbrio, né, Jorge? Isso, Eu acho com que certeza. o equilíbrio ele é certo para tudo. Tanto para o protocolo, quanto para a nossa orientação quanto ao cliente. A gente precisa pesar o que é importante para ele ali naquele momento. Então, usar também da nossa persuasão, porque nós estamos preparados, nós buscamos o conhecimento para persuadir em determinados pontos para o positivo. Exatamente. E enquanto a isso que você falou, é importante a gente saber também que tem outras pessoas envolvidas, que são os convidados. E hoje por exemplo, as pessoas vão para uma festa basicamente para comer, se divertir, né? Ali encontrar com uma comunidade de afinidades e também para aprender. Então, a partir do momento que uma centena de convidados ali, 100, 150, 200 convidados viram acontecer daquela forma, eles vão acreditar que aquela forma é a correta. Uhum. E aí vão passar a disseminar aquilo, né, como correto. E aí, depois até você explicar para todos aqueles, Agora, difícil, né? Acaba verdade. ficando... O que é maravilhoso disso aí, Neuda, é que na explicação da Maísa, quando o cerimonialista passa essas informações corretas, direcionadas para o cliente, o próprio cliente fica muito mais seguro em ter contratado a profissão. Exatamente. E fica muito mais confiante e dá mais liberdade de trabalho para o próprio cerimonialista, porque já confia. Isso E é a muito gente bom. também tem que entender que todo evento que a gente tá, tem sempre alguém que sabe mais e alguém que sabe menos do que a gente. Verdade. Então, se por um acaso tem um grupo de militares ali naquele evento que entende do teto de aço mais do que eu, ou mais do que aquela pessoa que está regendo o teto de aço naquele momento, isso pode trazer um problema pra gente depois. Porque os convidados vão dizer, aquela cerimonialista fez errado. Foi ela que deu o comando, foi ela que disse como era para fazer, foi ponto. Foi ela que autorizou outra pessoa a passar pelo... Exatamente, primeiro ponto. O cerimonialista não se envolve no ato do teto de aço. Então, não é o nosso assunto principal, mas é para vocês entenderem que a gente não se envolve na organização do teto de aço. Isso é de ordem do major do ou próprio do regimento militar, do né? militar que tem mais alta patente dentro das pessoas que vão participar do teto de aço. Ele dá o comando, ele diz o momento, ele explica como é para ser feito. A gente não faz nada, a gente só coloca as pessoas na posição e ele faz o resto. Então entendam que a gente tem conhecimento, nós auxiliamos. Auxiliamos. Né? A gente tem conhecimento para tudo, mas não para executar algo que faz parte de um cerimonial que não é o que cabe a nós naquele momento. Muito boa a colocação, porque... Mas o teto de aço vai ficar para um outro... vamos fazer, vamos vídeo, trazer um militar especialista nisso e vamos vamos trazer, né, alguém também da área, né, para trazer informações mais precisas mesmo, né, sobre isso. É um assunto bom mesmo para se debater. E polêmico. Polêmico, com certeza. Temos muitas polêmicas no cerimonial social. E vale ressaltar que tudo que nós estamos conversando, que nós estamos falando aqui, é baseado nas nossas experiências, nas nossas vivências com os eventos. O que pode não ser bom para você, descarte. Se for bom,
é só assimilar e contribuir também, né? Porque, assim, são assuntos que tem a divergência de opiniões, né? Então, eu gosto muito de falar isso porque é a nossa experiência. A gente está falando da nossa experiência enquanto ter vivido uma situação dessas ou não, né? E aquilo que a gente entende como o que agregou para nós ter passado por essa situação, ter feito isso. E aí vale para vocês que estão assistindo a gente, comentem e falem aí pra gente o que vocês estão achando disso. Caso a gente esteja falando alguma bobagem, né? Por favor, comentem que nós vamos ler tudo depois. E é quando a gente trouxer o assunto específico, né, Neuder? Exatamente. Quem vier com o Neuder, o cerimonial que vier, pode contribuir aí com essas informações. E além do comentário, façam também suas sugestões, que é sempre bem válido, tá? As sugestões, ponto de vista do cliente, isso para nós é de extrema importância. Exatamente. Jorge, cerimonial público, o que a gente tem aí de peculiar do cerimonial público? O que a gente tem de... Bem, no nosso tempo de acontecimentos políticos, né, de grande abrangências, a nível municipal, estadual, nacional, a política é envolvida em tudo. O cerimonial, ele também tem que estar presente. Tem as suas nuances. Infelizmente, quando se houve um probleminha ali na festa de 15 anos ou no casamento que não teve nada correlato ao cerimonialista, mas no final da festa, quem leva a culpa é o cerimonialista. E no caso do cerimonial público, é a mesma coisa. O evento pode estar lindo, maravilhoso, mas aconteceu uma gafe, aconteceu um problema com uma autoridade, um assento errado, uma informação direcionada, não foi anunciado tal, é culpa do cerimonial. E nem sempre é, gente, porque todas as autoridades, elas têm os seus assessores e, às vezes, tem que partir do assessor para um trabalho direto do cerimonial. Só que também o cerimonial não pode ficar acomodado por isso, então ele vai atrás e tenta sempre, que eu posso até dizer assim, indiretamente, apaziguar muitas situações, porque nós trabalhamos com autoridades, né? E autoridades, o ego é bem inflamado, mas todo de uma forma muito respeitosa, muito direcionada. Nós temos muitas autoridades também que são muitos parceiros e entendem, ouvem a gente, e assimilam e direcionam. O cerimonial público, ele está numa fase muito grande, muito positiva, e você que tem interesse em trabalhar no setor de cerimonial público, estude, se prepare, porque tem vaga para você, e muita. Em ambas as situações, a busca pelo conhecimento, a preparação, a qualificação é importante, né? Sempre vale. Quem é cerimonialista, ele precisa estar preparado, eu acredito até para os dois, né? Independente de se você tem preferência ou a sua vivência, especialidade é um ou outro, mas você sempre está preparado. O cerimonialista, ele é cerimonialista, independente aqui do âmbito do que a gente está falando, né? Até porque o sucesso de um evento, ele tem muitas nuances, né? Você dizer que o evento foi um sucesso, ele tem ali muitas nuances que pode te levar ou não a acreditar isso. E a partir do momento que as expectativas são criadas pelos ouvintes e até pelos próprios pelos próprios profissionais que estão executando aquele evento, né? E o cliente, que é quem está recebendo o que ele planejou e o que ele contratou, as expectativas são criadas da mesma forma. E aí, né, vai do desempenho do profissional para fazer com que isso seja positivo, né? Que termine de forma positiva todo esse executar do negócio até o final, né? Uma pessoa, quando ela procura um cerimonialista para realizar o casamento, né? O casamento dela, por exemplo, acabou ali, ela quer fazer valer a pena o investimento que ela fez, né? O sucesso para ela do evento, basicamente, está nisso, né? O dinheiro que eu gastei, se for legal, beleza, não vou ficar com raiva, vou ficar bacana, no outro dia eu ainda gasto mais fazendo um churrasco e tá tudo certo. E para nós, como profissionais, já o sucesso do evento e a gente vê a satisfação do cliente, né? Sentir que deu tudo certo, ver a satisfação daquele cliente, né? Ver os convidados que foram bem atendidos de alguma forma, e
basicamente ali, por mais que a gente não receba um elogio, fica muito ali só para nós, né? Essa expectativa e esse retorno acaba ficando assim. Vamos falar mais um pouquinho aí o que a gente tem aí em comum dos dois cerimoniais, né? A questão do protocolo que a gente falou, mas que tem essa peculiaridade de rigor para um e para o outro não, entre aspas, né? Mas o que a gente tem mais de em comum, assim, para... Eu vou pegar um pouco o gancho do conhecimento que você falou agora há pouco, que o Jorge também citou. É muito importante o conhecimento estar sendo renovado. Ambos, tanto o cerimonial público quanto o social, é muito dinâmico. Então, eu até posso falar melhor do cerimonial social, porque nós temos as redes sociais que influenciam diretamente na vontade do cliente, né? Então, a gente precisa estar sempre entendendo o que está surgindo de novo, o que está vindo de fora, o que o Pinterest está lançando, o que o Instagram está jogando, o que o algoritmo está mostrando para os clientes que a gente não vê. Tem que estar antenado para poder sempre saber então, o que oferecer. O conhecimento, eu acredito que em ambos é algo em comum. A gente precisa estar sempre se atualizando, sempre buscando cursos que nos tragam conhecimentos a respeito de tudo. Vou falar um pouco da minha parte, depois o Jorge pode explicar melhor, mas eu acredito assim, o assessor e o cerimonialista de evento social, ele precisa saber de vinhos, ele precisa saber de drinks, ele precisa saber de doces, ele precisa conhecer tudo de uma forma geral. Então, se eu vou servir vinhos nos meus eventos, se os meus clientes costumam servir vinhos nos meus eventos, por que eu não posso fazer um curso básico de sommelier? Por que eu não posso ter uma conversa com uma estilista, uma costureira, para entender melhor como funciona o acabamento dos vestidos? Por que eu não posso fazer uma consultoria de imagem, entender melhor como é que funciona o comportamento da personalidade noiva em cada cliente? Da personalidade da debutante, né? Para que a gente possa escolher com clareza e dar apoio em determinadas funções. Então, eu acho que essa questão do conhecimento é extremamente importante para os dois lados. Sim. No social, principalmente por causa desse dinamismo do mercado, que é intenso, e todo dia aparece uma coisa diferente. E aí, eu acho que uma segunda coisa que a gente pode colocar em comum é a questão da postura. Nós precisamos ter uma postura mais, como eu posso dizer assim, séria, não necessariamente mal educada ou grosseira, séria, para que a gente traga uma certa confiabilidade ao cliente. Então, nesse nosso posicionamento durante o evento, durante o planejamento do evento, porque o cerimonial público também faz um planejamento muito grande, até porque o custo é extremamente limitado na maioria das vezes, então isso precisa de um cuidado. O nosso também é um orçamento limitado, mas às vezes o cliente consegue dar uma esticadinha ali, outra aqui, e assim a gente vai se ajustando. Mas se a gente tiver uma postura de que, olha, isso aqui é certo, esse fornecedor te atende melhor, esse aqui vai te trazer qualidade, olha, pela minha experiência, esse aqui te atende melhor. Não é uma questão de puxar sardinha para um lado, é entender o perfil do cliente e oferecer o fornecedor certo que traga um custo-benefício. Que se adequa ao que ele está precisando e que vai realmente servir ele. E aí, o que tu falaste é interessante em relação a gente buscar, né, por esse conhecimento um pouco específico, aí vai dar, por exemplo, você se vende como especialista em casamentos, né? Você faz qualquer tipo de evento, né? Tem qualificação para isso, com certeza, a gente sabe, mas você se vende como especialista em casamento. Então, por esse motivo, você até citou, né, vários exemplos aí, todos relacionados a casamento. Saber sobre o vestido, a costura do vestido, saber sobre vinhos, entendeu? Então, eu acho que vai muito da pessoa aí realmente, né, ter essa percepção e essa vontade de querer se qualificar. E se você tem uma especialidade, buscar o que é relacionado àquilo ali, né? Para você entender mais. Porque não que você tenha que saber tudo, mas você tem que estar preparado. Um pouquinho de cada não faz mal. E estar preparado, né? Pelo menos o básico. E no cerimonial público não é diferente. Porque quando você é contratado para ser mestre de cerimônias de um evento, aquele evento ele tem um tema, ele é de uma empresa de mineração, entendeu? Que você vai falar. E inclusive, eu falei mineração, não foi por acaso. eu fui chamado para fazer ser mestre de cerimônias de um evento que era da área de mineração. E aí, quando eu peguei o roteiro,
E aí acabou que foi daquelas situações que a gente sabe que acontece muito, do roteiro chegar pra gente Em cima da quase hora. na hora de começar o evento, né? Isso. E quando eu peguei o roteiro, tinha uma parte lá, eu fui ler, né? A gente tem que se familiarizar com tudo ali. E eu fui ler e tinha uma parte lá que era os elementos químicos. Só que eles estavam escritos só com um símbolozinho lá Só o da símbolo tabela do elemento. periódica. Tabela Mano, eu periódica. nunca fui bom de química. Eu nunca gostei. Entendeu? Então, quer dizer, eu tive que correr ali, chamei rápido uma das pessoas que era da empresa, Que tinha o conhecimento. que tinha o conhecimento, que era lá da empresa organizadora, e aí ele me falou e eu anotei ali os nomes que era o que eu ia falar. Porque se eu não tivesse feito isso, quando chegasse na hora lá que eu olhasse aquele monte de símbolo de elemento químico ali, eu ia travar. Na frente de todo mundo, no microfone, entendeu? Então a gente acaba também tendo que buscar um pouquinho do conhecimento, não do conhecimento nesse caso, mas pelo menos entender, né, do que a gente está falando, Sim, sim. o que eu vou falar, né, se familiarizar, como eu Chegar costumo um pouco dizer, né? antes, Chegar ficar antes, preparado. tentar Aí pegar entra o roteiro protocolo de novo, né? Exatamente. Nessa questão das identificações que a Maísa citou, que você também está comentando sobre o social e o público, também tem tudo isso. Essas suas colocações foram perfeitas, Maísa. O que eu posso dizer a vocês do pequenos diferenciais é porque quando você está focado para um cerimonial social e você tem essa preocupação do conhecimento para passar para os seus clientes, no público nós temos uma atenção direcionada à nossa autoridade. Tá? No caso, um governador, um prefeito, um vereador, um juiz, um desembargador, são as autoridades que nos compete estar direcionando, dos órgãos públicos. Então, nós temos que saber um pouco além disso. O que seria? O tipo de traje que é melhor adequado para aquele evento, orientá-lo, o tipo de comida ou bebida que será servido, o que ele pode, o que ele não pode, o tipo de traje para também estar direcionando, informando os seus cônjuges com a presença de crianças. Em determinado momento, a autoridade, por ser uma autoridade, ela é colocada em um local diferenciado em que seu cônjuge não pode estar presente. Não só essas partes protocolares de que todo mundo acha, todo mundo não vou generalizar, mas assim, a grande maioria pensa que ser do cerimonial público só segue aquela regra de fato, que é a lei. Não, gente, não é que nós vamos burlar a lei de forma alguma, mas é que nós vamos justamente trabalhar o bom senso em cima daquele nosso conhecimento sobre as regras para facilitar uma boa condução, um bom andamento do evento perante a nossa autoridade. Agora, é de extrema importância, sim, buscar o conhecimento, ler muito, se aprofundar sobre a política, a geopolítica, sobre o que de fato está acontecendo no nosso mercado. E aí eu me refiro no mercado do cerimonial, porque o objetivo é fazer com que possamos dar mais informações para o nosso cliente, para a nossa autoridade, mediante os nossos conhecimentos. Porque eu costumo dizer nos meus cursos que, geralmente, a autoridade não erra, ela é mal assessorada. Então, fica aí uma boa dica que isso pode ficar... Lógico, tudo tem suas exceções, né? Nós sabemos muito disso, principalmente quando nós estamos pelos bastidores das situações. Mas o cerimonial é, de fato, muito estudo, muita pesquisa, muito empenho no seu autoconhecimento para você passar essa sua notoriedade de conhecimento para a sua autoridade cliente. E aí, Nildo, eu acho importante nessa comparação que nós estamos fazendo, a gente abrir uma brecha para o cerimonial dos eventos corporativos e dos eventos acadêmicos. Sim, sim. Tem Porque também essa... o corporativo e o acadêmico, eu comecei no corporativo e no acadêmico, né? Então, porque o social, ele engole a gente de um jeito que pra gente voltar é um problema. Então, o cerimonial empresarial, que foi onde realmente eu comecei a minha base, trabalhei em vários hotéis da cidade com isso, eu fui secretária executiva também de grandes diretores empresários do estado, e o evento empresarial, ele tem um pouco do cerimonial público, onde a gente tem que dar prioridade para o presidente da empresa, para os vice-presidentes, gerentes, precisam ter esse cuidado que o cerimonial público tem com as autoridades. Então, quando eu estudei cerimonial público, foi um curso específico que eu fiz há alguns anos atrás,
foi justamente para que eu tivesse a possibilidade de trazer um atendimento melhor ao meu presidente, à minha diretoria, às reuniões do conselho, o posicionamento das bandeiras, em que momento as bandeiras entram, que horas entra o hino nacional, que a gente não pode bater palma no final do hino nacional. Então, esses protocolos não devem acontecer. E aí, o cerimonial é social, por mais que ele seja corporativo e universitário ou acadêmico, ele é um cerimonial social, mas ele traz muitos detalhes que o cerimonial público nos ensina para poder ser executado no dia dos eventos. Eu só queria fazer uma adendo, Maísa. É assim, nós temos essas informações de que, nessa questão, que eu vou deixar bem claro, que é na questão do hino, tá? Eu vou generalizar os hinos. Quando as pessoas, por emoção, por se sentir empolgado ou satisfeita da execução do hino, se empolgam e vão lá ao término e bate a palma, tudo. Uhum. É assim, o decreto 70.274, ele, em uma dos seus artigos lá, ele diz que é falta de respeito qualquer tipo de manifestação, né? E aí envolve o aplauso na execução do hino. Então, ao término do hino, ele não tem problema. Uhum. Você pode, porque é até natural da emoção de nós brasileiros nos empolgarmos, que é considerado, já foi, e eu particularmente acho que é o hino mais bonito do mundo, é o hino brasileiro. Então nós temos essa situação de que ao término, não é possível, não pode proibir. Não, na verdade pode. O que não pode é no decorrer da execução do hino. E hoje o cerimonial público ele está muito atenado nessa questão que também envolve esses pontos e os pontos PCD, né? Hoje onde você faz a sua autodescrição antes do evento, o mestre de cerimônias faz, a localização de onde está sendo executada a mestralização, esses pontos de informação, porque ainda tem muitas coisas que são colocadas às vezes, uma orientação que não foi direcionada para aquele momento. Não, esse é um Ou uma ponto. Interpretação equivocada também da leitura isso, da lei. Uma interpretação equivocada. Tá, então isso, como a Maísa deixou bem claro, gente, é mega importante. Precisamos renovar nossos conhecimentos. Isso é de uma grandeza gigantesca. Isso nós conseguimos, nós como cerimonialistas e mestres de cerimônias, nós conseguimos transferir isso para o cliente e o cliente fica muito satisfeito com isso. Verdade. E no cerimonial público, tu falaste no início, né, que quando a autoridade lá comete algum tipo de gafe ou de erro, né, ele mesmo, quando ele quer cometer, né, quando ele quer não seguir o que está ali, ele mesmo fala, né, então já é bom que ele assume a culpa, né, acaba não deixando para o mais, de qualquer forma. Eu costumo dizer que quando a autoridade já fala assim, com licença, porque o povo ama. Quando a autoridade fala essa frase, o povo ama. Porque ela sente que ela está mais próxima, que a autoridade está mais próxima do povo. E aí ele fala, ele já olha para o cerimonialista, o cerimonial e fala, com licença, cerimonial, mas eu vou quebrar o protocolo. Então, quando ele fala quebrar, nós já entendemos que ele já vai cometer... Vai fazer algo que não estava no roteiro, mas como é autoridade... A gente tem até um pouco de medo, né? Muito. Na hora que eles falam isso. Muito. Tanto no cerimonial público, como no social e como nos outros, né, que a Maísa citou também aí, que são assuntos que a gente vai com certeza trazer, né? Trazer outros colegas, nós, né? Tem uma diversidade de colegas aí que estão só esperando o convite e os assuntos também não faltam, né? Me permite, Neude, licença, tem um dos assuntos maravilhosos que já está sendo tendência de uns 2 anos para cá, só que ainda realmente não, a nível nacional, eu só vejo um profissional que faz esse curso, que é o cerimonial fúnebre, né? Que é o cerimonial de exéquias. Inclusive, está recentemente aí um grande profissional que possa ser, que esteja vindo por estado do Pará para ministrar exclusivamente esse curso aí. Vamos nessa. Bacana. Vamos trazer aí, que é para trazer esse conhecimento aí que está faltando para a gente. É caro contratar um cerimonialista?
Vocês dois que... Vamos começar pelo social, que é mais polêmico? Vamos começar Vamos pelo... caro, e quais são as vantagens, né? Se for caro, se você disser que é caro, né? Tudo tem um preço, né? Mas a partir do momento que você está pagando aquele preço, quais são as vantagens, né, que o cliente pode ter quando ele contrata um cerimonial? Olha, Neuda, eu acho que não é caro. Eu acho que é o justo para que você tenha um serviço personalizado, com conhecimento, que você não vai perder tempo, que você vai ter tranquilidade para organizar o seu evento, porque tem uma pessoa com experiência e com conhecimento para te trazer o melhor dentro do seu orçamento, né? E dentro da sua expectativa, porque a questão do evento social é o que eu sempre digo para os clientes de uma forma geral. O casamento, o 15 anos, o evento social de uma forma geral, ele exige da gente um cuidado não só técnico, mas um cuidado psicológico, porque o cliente vem com uma expectativa gigantesca para realizar aquele evento. O casamento, principalmente, eu costumo dizer de que vai dar tudo certo, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o casamento é o mais difícil de todos, porque ele tem a maior quantidade de protocolo dentro de todos os outros eventos sociais. É o que tem itens que a gente precisa cumprir, né? Tem entrada, tem foto com convidado, tem corte de bolo, tem brinde, tem isso. Então, ele é o mais difícil, porque eu tenho uma noiva extremamente ansiosa. Costumo dizer que toda mulher é normal até se transformar numa noiva. E elas morrem de rir na hora que eu digo isso, mas é sério, porque se torna uma segunda personalidade. Então, se você está pagando um profissional que vai te trazer tranquilidade, você está fazendo um investimento e você não está pagando caro por isso. Então, também depende muito, porque nós trabalhamos muito para investir no nosso conhecimento. E isso a gente sabe que não é barato, né? Nós precisamos nos deslocar normalmente do nosso estado para ter um conhecimento maior, ou trazer profissionais que têm condições de nos trazer esse conhecimento, e não é barato trazê-los para Belém, porque a gente sabe que passagem aérea é cara, que hotel é caro. Agora, esse ano, então, amor, você leve tudo em consideração, que está tudo muito caro. Mas, assim, o valor do cerimonial, da assessoria de uma forma geral, porque existe a diferença aí, daqui a pouquinho a gente vai falar para vocês, a diferença da assessoria para o cerimonial. É importante você entender que é um conjunto de fatores e que você está investindo para que o seu evento seja um sucesso. Agora, é engraçado, né, mas é que geralmente procuram, quando vão lá nas redes sociais das amigas, dos familiares, me indica uma cerimonialista 3B. Bom, bonito e barato. Bonita eu já sou. Vamos lá no resto. Já não existe mais esse BBB, né? Mas você fez uma colocação maravilhosa, que é aquela questão, quando procurar 3B, né? O bom, bonito e barato. Não existe mais isso. Hoje existe, de fato, o preço justo, porque não tem ninguém melhor que o cerimonialista quando se trata da organização de um evento, para saber todo o gasto que vai ser colocado em cima daquele evento. Como você também citou, o cliente vem com uma expectativa maravilhosa, né? Ele quer, na cabeça dele, da noiva, do noivo, tá lá um casamento que vale 100 mil reais, mas ele só tem 10. Mas ele quer que tenha tudo aquilo, né? A mesma qualidade, inclusive. Exatamente. Isso é muito complicado. E a Maísa, ela foi bem assertiva quando ela falou exatamente o que eu penso que são os 4 pilares, né, de quando você contrata o cerimonial, que é justamente a otimização do tempo, né, que é o que você precisa ali naquele momento. Ninguém vai parar de trabalhar para O organizar um casamento. direcionamento, exatamente, o direcionamento, né, que você faz ali quando você recomenda algum cliente, algum fornecedor, quando você faz aquilo que você falou mais cedo, que é entender qual é o perfil do cliente para você saber que fornecedor se adequa melhor para ele, né, e as soluções que você tem que estar, o cerimonial ele tem que estar sempre pronto, né, para encontrar as soluções. Problemas vão ocorrer, situações vão ocorrer, mas exatamente esse tem que ser a nossa maior expertise, né, encontrar as soluções, entendeu? E o final de tudo, que é fazer valer a pena, né, a expectativa que o cliente teve, que o casal teve, que a debutante teve, fazer valer a pena, que culmina ali com a satisfação de tudo que aconteceu bem, né, de tudo que deu certo e da forma que estava sendo esperado. Vamos falar sobre a assessoria e o cerimonial, né? Fazer
Vamos fazer. Não sei se é distinção ou se é conceituar cada um É, para a vamos gente lá. poder entender, né? Para a gente entender o que... Eu sou assessora e cerimonialista. Vamos lá. A assessoria de eventos, ela é o planejamento, a organização e o controle do seu evento, certo? Então, nós trabalhamos todo o processo. Normalmente, nós orientamos começar a organizar um casamento, dependendo da cidade que você esteja. Em Belém, a gente considera mais ou menos um ano e meio para isso. Então, durante todo esse processo, eu sou assessora. Eu estou assessorando as necessidades daquele cliente para a execução do evento, seja casamento, 15 anos, aniversário, bodas, confraternizações, enfim, de uma forma geral. E o cerimonial é o dia, é a execução do dia do evento. Ah, mas a assessora não vai executar? Em algumas cidades do país, existe esse serviço separadamente. Quem planeja não executa. Por isso que existe a assessora e a cerimonialista. E aí a assessora contrata uma equipe de cerimonial para executar o evento. Aqui Mas em Belém, tem a harmonia entre sim, as são entre as parceiros partes, né? e se integram e entendem roteiros e tal. Eles têm um formato de se trabalhar. Em São Paulo isso é muito comum, no Rio de Janeiro é muito comum, né, Jorge? Então, em alguns momentos aqui. Aqui em Belém, graças a Deus, eu acredito, a maioria de nós trabalhamos os dois. Fazemos os dois, assessoramos e fazemos o cerimonial do dia. Por que que eu acho O que é melhor operacional, o né? operacional? Por que que eu acho que é melhor? Operacionalização Porque eu conheço o evento inteiro. Eu estou do início ao fim, eu já conheço o perfil do cliente, eu já entendo se aquela pessoa vai dar um piti por qualquer coisa, eu já sei que a noiva é sensível, eu já sei que o noivo não. A gente tem uma proximidade, uma intimidade com aquele casal de todo esse processo. Então, nada mais tranquilo e confiante eu estar lá, ou quem planejou, para estar lá no fazer dia o para executar. operacional do evento. Elas olham, eles, a debutante, o casal, olham pra gente com muita confiança, porque eles sabem que nós sabemos de tudo desde o início, né? Então, essa é a diferença. E aí, a gente abre um parêntese para falar do cerimonial, que não existe cerimonial do dia. Não tem como nós Isso assumirmos. é um assunto... É um assunto específico para um podcast Polê- específico. polêmico, Isso. Vamos lá. Não existe cerimonial do dia, gente. Eu não tenho como assumir um evento, um sonho, porque nós trabalhamos com sonhos, né? Não tem como assumir um sonho 24 horas antes dele acontecer. Isso é impossível. Entendam que o cerimonial final é aquele quando a gente recebe um casal com o evento praticamente pronto. E aí nós vamos avaliar, olhar todos os contratos, está tudo pronto. Realmente a gente não tem o que fazer. O planejamento inteiro já foi feito, já está executado até, contratado, já está faltando um mês para o evento, 30 dias, vamos lá. Eu recebo um evento desse praticamente pronto, é óbvio que vai ser lindo para mim dizer, eu vou só executar. Beleza, maravilhoso. Mas eu preciso de pelo menos 30 dias, gente. Eu tenho que fazer confirmação de presença, eu tenho que entender o que aquele casal contratou, eu tenho que falar com os fornecedores, passar da noiva para mim a responsabilidade. Da noiva para o cerimonial que vai executar aquilo. Imagina que em 24 horas a gente não consegue fazer isso. Uma semana não é o suficiente para fazer isso. Então, vamos entender que o cerimonial, para executar o trabalho dele do dia, ele precisa ter conhecimento sobre aquele evento. Ter um envolvimento em todo o processo, né, que antecede o dia. Essa questão do cerimonial do dia realmente foi tentado implantar, não só aqui, mas no Brasil todo, porém ela teve uma força muito grande em São Paulo e em Rio, por essa questão que a Maísa deixou bem claro, que é a assessoria e o cerimonial. Não fazer o O operacional. grande problema que eu vejo aqui, que ocorreu, pelo menos na minha visão aqui no Pará, aqui em Belém especificamente, é que as pessoas já não estavam mais procurando o cerimonialista ou a cerimonialista para fazer o cerimonial do dia. Estavam começando a procurar, a chamar primas, cunhadas, tias, aí profissionais de outros segmentos que não tinham, achavam que estava tudo pronto, então só era executar naquele dia. E aí quando começaram a, de fato, procurar os cerimonialistas, e aí o cerimonialista, por ter a sua experiência, o seu investimento, já dizia, não dá certo, não dá para fazer, está errado, não existe. E para finalizar a conversa, já dizia, olha, meu valor é X, justamente para não ter notoriedade da pessoa e contratar. Então, com a graça de Deus, as coisas se amenizaram muito para cá, Graças né? a Deus, né? Melhorou bastante. Como Ó, essa questão do setor público, ele também é muito abrangivo nessa questão da assessoria e do cerimonial. Porque, assim, quando nós
de cerimoniais não é contratado, tá? Existe o concurso ou nós somos nomeados. Então, nós assessoramos o político específico, né? A autoridade específica. E só que essa autoridade também tem o seu assessor. Então, vamos ter, como hoje, por exemplo, hoje teve um evento que foi uma assinatura, então nós assessoramos o prefeito e nós organizamos o evento como cerimonial para dar suporte ao prefeito, mas teve os assessores dos vereadores, que tiveram que entrar em contato com a gente. Olha, vereador tal estará presente, tem que ser anunciado a presença dele, tudo, e nós preparamos os cartões de citações, e aí vai chegando um, vai chegando do outro, e vamos anunciando pelas nominatas. Então, essa questão da assessoria e do cerimonial no setor público também existe muito, mas graças a Deus não temos cerimonial do dia. Graças a Deus. Graças Bom, a Deus. mas vamos deixar o cerimonial do dia. Vamos fazer um só exclusivo para o cerimonial do dia, porque ele é muito polêmico. Eu acho que o cerimonial do dia existe só uma vez no ano, que é o nosso dia, 29 de outubro, que é o Dia Nacional do Cerimonialista. E aí, só um gancho, Neuder, nessa questão do que a gente estava falando ainda agora do custo, né? Que você perguntou o valor. Sim, sim. É uma frase que eu escuto muito do cliente assim: mas o meu evento vai ser um evento simples. Eu não preciso de tanta coisa para fazer. Amor, um evento para 30 pessoas é a mesma coisa que o cerimonialista vai fazer do início ao fim. Mesmo que para um evento que tem 300. Então, o meu casamento é simples, vai ser no salão do prédio. Não vou precisar de tudo que um casamento grande tem. Vai, amor. Você vai precisar de vestido, de buffet, de terno do noivo, de música de cerimônia, de tudo. Isso pode ter um custo menor, porque depende de quem está te assessorando. Qual é a informação e o conhecimento que você tem para fazer aquilo. Mas se ele é simples ou não, depende de você, não do cerimonialista. Exatamente. Então, às vezes a cliente chega e o cliente, a debutante, a mãe da debutante, chega e diz assim: olha, eu quero um 15 anos simples, que não tenha grandes luxos e tudo mais. E aí, daqui a pouco vem, mas vai ser temático. Entendi. Então, já não é mais tão simples assim. Mas vai ser para 300 pessoas. Entendi. Então, já não é tão simples assim. Então, a gente precisa entender que o luxuoso e o simples não depende do cerimonialista. Não depende do assessor, depende do cliente. Então, para vocês entenderem também a questão de custo. A gente consegue dar um custo para vocês aproximadamente de quanto seria? Sim, mas de acordo com a sinceridade de que vocês trazem para a gente, da quantidade de convidados e da quantidade de itens que vocês pretendem ter no evento. Essas informações, né? Essa troca de informações é muito importante para a gente chegar, né? Inclusive tem na tua bio lá no Instagram, dizendo assim que qualquer evento de qualquer tamanho, qualquer evento de qualquer tamanho precisa de organização. Então, quer dizer, exatamente isso aí que você acabou de falar, né? E eu tenho uma especialização em atendimento, né? E baseada nessa especialização em atendimento, eu entendi que existe um mercado para eventos muito pequenos, eventos micros, né? Com 30 pessoas, com 40 pessoas. E precisa de uma supervisão, de uma assessoria, de uma organização. Então, não é porque você tem um evento pequeno que você não vai ter o conhecimento para organizar. E isso a gente traz através do atendimento. Eu posso fazer um atendimento online e te orientar a organizar o teu evento pequeno, mas você precisa de um apoio, né? Porque o tempo que você perde para procurar os fornecedores, o tempo que você perde para procurar o buffet que atende um evento pequeno, a diferença de um evento pequeno para um evento grande, no caso do buffet, por exemplo, é muito grande. Eu não vou fazer um buffet com 4 pratos, com 10 entradas, se eu tenho 30 pessoas. Vai ter desperdício de comida. Então, você precisa de um conhecimento. Você precisa equilibrar esse conhecimento com uma pessoa que tem experiência para fazer aquilo para você. Cerimonialista. Isso é importante, porque tudo que a Maísa citou aqui, além de tudo isso, não perde, o profissional de cerimonial, ele não perde a qualidade dele, porque um evento é de 30 pessoas, como o de 300 pessoas. Exatamente. Ele vai oferecer a mesma competência. Para eu receber vocês dois aqui, eu precisei me organizar. Isso aqui é um evento, nós estamos fazendo. Isso é um evento, eu precisei me organizar, eu precisei de um cerimonial por trás, que fui eu mesmo.
Bacana, bacana. Eu acho que a gente trouxe aí, né, muita informação legal, né? Claro que tem muita coisa. Falar disso abre assim, um leque gigantesco, né? Que a gente pode enveredar para várias situações. E enfim. a gente gosta, então. Assim, E a gente, exatamente, a gente gosta e acaba que... Eu acho, mas que foi meio que espontâneo. A gente não gosta mais de cerimonial. Não. A gente já ama, já tá no Mas- sangue isso. Não consegue mais Respira viver só. disso. Mas fica aí a dica da Maísa, né? E minha também, do Jorge também, né? Mande sugestões, diga se foi bom, se não foi, né? Se você achou que faltou alguma coisa, ou que nós falamos algo que não é pertinente, a gente precisa saber para que a gente possa alimentar as ideias aqui, né? Alimentar os nossos conteúdos e trazer realmente sempre as informações que sejam mais relevantes para todos e que tragam, que agreguem, né? Agreguem valor à vida de todos nós, à profissão, às atividades de todos nós, colegas e, enfim, de todo o nosso público. E foi bacana, né? Vocês dois são dois profissionais aí da mais alta qualidade, né? Que tem as suas qualificações, cada um na sua área, tem as qualificações em comum também que abrange aí tudo que a gente precisa estar preparado para atender os nossos clientes, para atender os eventos, sejam eles pequenos ou grandes, enfim. A gente sempre tem que estar preparado para lidar com tudo que ele vai trazer, né? E fazer valer a pena. Eu gosto muito de falar isso, de fazer valer a pena, porque eu acho que a essência é essa, né? É você trabalhar ali, quando você está realizando o cerimonial, assessoria para um evento, você está cuidando de algo que não é seu. Né? Você recebe ali, e aí você vai passar um tempo ali cuidando de algo que não é seu, mas você vai fazer o melhor como se fosse seu. Né? Você vai fazer o melhor como se fosse seu, e no final você vai apenas entregar de volta para o verdadeiro dono. Isso, né? É um presente para nós, porque o cliente nos dá esse presente, nos contratando, de participar de um momento único da vida dele. Dá essa oportunidade, né? É? De participar. Isso é muito bom. A gente sempre fala isso, né? Agradece até, na maioria das vezes, para os clientes. Né? E é importante saber que o evento não é 100% perfeito. Com certeza. Então, nós não somos perfeitos. A gente busca a E perfeição. nem tudo é culpa do cerimonial, pelo amor de Deus. Tudo é culpa do cerimonial, Exatamente. erros acontecem, e ali o nosso papel é justamente esse. Eu né? costumo dizer, encontrar as soluções. Você ouviu algo errado de um evento, entenda que ele vai ter 3 versões. Do convidado, do cerimonialista e dos fornecedores. Isso. Pronto. Então, com isso, a gente fecha esse nosso primeiro bloco aqui dessa conversa maravilhosa aí, desses assuntos aí, que tem muita coisa ainda para se associar, né? Tem que trazer aí os dois que a Maísa falou, que é o universitário, né? E o corporativo, né? Vixe, tem um Também para a gente, institucional, para a gente poder... Ó, tem um né, que é maravilhoso, fazer que é o militar. O militar também, Você não? é O um militar cerimonial militar gente. já tá... O cerimonial é uma constelação. Já tá com urgência de vir, né? O militar tá com urgência. Mas foi bacana. Eu agradeço vocês aí por esse compartilhamento de conhecimento que vocês têm, né? Maísa, com toda a sua experiência aí dos seus 11 anos, né? 11 anos De empresa, de empresa, né? mais 22 de carreira. O Jorge, 34 anos como cerimonialista. E Márcio completo, 34 anos como cerimonial. Então, Comecei muito cedo. Com certeza é muita coisa. E março tá próximo já. Vamos começar a preparar essas comemorações, né? Essas Temos bodas. muitas festas em março, muitas festas. É isso, muito obrigado. Vamos passar aí para o nosso próximo bloco.